Você sabia que o médico tem o dever de informar ao paciente todos os riscos de um procedimento cirúrgico? Pois é, essa determinação está prevista no Código de Ética desses profissionais. Corredores lotados, horas de espera. Essa cena é muito comum no dia a dia das unidades de saúde do país. São 430 mil médicos para atender mais de 210 milhões de habitantes em todo o país, segundo dados do Conselho Federal de Medicina. Com tanta gente assim, muitas vezes o atendimento não sai como esperado. Parece que o brasileiro só aprendeu a trabalhar brigando. Se a gente não brigar, eles não funcionam. E ali, muitos médicos param os atendimentos para ficar conversando nos corredores. Atende um aqui, sai, vai conversar, bater papo. Mesmo com o hospital superlotado, é dever do médico atender bem os pacientes. E quando ele precisa passar por uma cirurgia, é indispensável conhecer todos os riscos cirúrgicos. Essa obrigação está prevista no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro e também no Código de Ética Médica. Quanto mais complexo seja o procedimento médico a ser praticado no paciente, mais esmero o profissional deve ter para detalhar da forma mais completa e de uma forma mais natural possível, para que a pessoa entenda bem o que é aquele tratamento, aquela cirurgia, quais são os riscos em torno daquela cirurgia, mas quais são os benefícios e as chances de ele curar aquela doença, quanto custa, quanto tempo em média precisará para o restabelecimento completo da sua saúde. Se a pessoa sentir que não teve um atendimento adequado ou não foi informada de forma correta pelo médico sobre algum procedimento, pode fazer uma queixa no Conselho Regional de Medicina e procurar os direitos na Justiça. Mas é neste momento que muitos pacientes ficam em dúvida se a culpa é do médico ou do hospital. Tem médico que atende super bem, né? E já tem outros que não, né? Eu acho que vai do ser humano mesmo. Tem ser humano que não tem amor à profissão, é só pelo ganho, né? Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, os ministros da 4ª Turma entenderam que um hospital não é responsável pela falta de informações de um médico ao paciente sobre os riscos de uma cirurgia. O fato aconteceu em 1998, em um hospital de Belo Horizonte. Com um quadro de labirintite, um aposentado procurou a unidade de saúde. Após a cirurgia neurológica, ele apresentou complicações, ficou tetraplégico e em estado vegetativo. A família processou o hospital e o médico, alegando negligência, imprudência e imperícia. O hospital e o profissional foram condenados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a pagar indenização por danos morais. O médico não recorreu. Já o hospital entrou com recurso no STJ. Ao julgar o caso, os ministros entenderam que esse tipo de informação deve ser passada pelo profissional. Ainda segundo o relator, ministro Raul Araújo, não cabe à instituição exercer nenhum controle sobre isso. Este advogado explica que o médico deve formalizar toda a conversa que teve com o paciente. A regra geral, o paciente teria que provar. Todavia, o próprio STJ já decidiu que a relação médico-paciente é uma relação de consumo. E por ser uma relação de consumo, o juiz pode inverter o ônus da prova. E normalmente inverte. Quando isso acontece, cabe ao médico provar que informou o paciente. E foi exatamente essa recomendação emitida pelo Conselho Federal de Medicina em janeiro deste ano. Todos os riscos cirúrgicos ou procedimentos devem ser colocados no papel. Quando o tratamento proposto é mais agressivo e cercado de potenciais de agressão e de lesões, nós recomendamos que seja por escrito. Uma cópia fica com o médico e uma cópia fica com o paciente. Isso gera confiança, que é fundamental para que o paciente se sinta mais seguro, mais acolhido. A obrigação de passar todas as informações não cabe só ao médico. O dentista também precisa esclarecer tudo o que será feito com o paciente durante um tratamento, como a extração de um dente ou um canal, por exemplo. Esses profissionais, além de seguir a lei, também seguem o Código de Ética Odontológico e quem descumprir pode sofrer ações administrativas.
Se ele não estiver satisfeito com o resultado, se tiver algum empecilho, alguma coisa durante o tratamento, normalmente ele procura o conselho, onde é instaurado um processo, abertura de um processo para averiguação do caso e vem a julgamento, caso esse processo dê prosseguimento. Ao chegar ao consultório de um dentista, o primeiro passo é preencher a ficha de anamnese. Nela contém todo o histórico médico do paciente. Essa aqui é a ficha de anamnese que você vai preencher para mim, os seus dados pessoais, sua queixa principal, parte mais importante. Se você tem algum problema de saúde atual ou teve algum problema importante recente, dependendo do estado de saúde do paciente, a gente não pode fazer certas intervenções, né? Se o paciente está com alguma alteração sistêmica importante, a gente precisa adiar ou suspender o procedimento. Depois que o dentista conhece melhor o paciente, é hora de pedir os exames. Com o resultado em mãos, o profissional oferece opções de tratamento. Definido o que será feito, aí entra a ficha de consentimento. O consentimento informado é um documento que a gente explica para o paciente, que é um leigo no assunto, de forma clara, simples, bem detalhada, bem direta, todas as etapas do tratamento dele. E aqui a gente verifica todos os desvios que tem, são pequenos, mas eles existem. E a ortodontia vai fazer tudo isso daqui. Vai corrigir, vai colocar tudo nesse valor padrão daqui, ó. Micaela assinou o consentimento e confessa que se sente mais segura quando sabe exatamente o que pode acontecer. Você consegue ficar mais confiante e saber quais são os próximos passos cirúrgicos, os outros tratamentos que você pode fazer ou não. Decidir qual é o melhor caminho para o tratamento em si.